Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Ana Carla Souza, professora de Sociologia, e o assunto da nossa aula de hoje é sobre estratificação e desigualdades sociais. Vamos falar sobre as diferentes formas de estratificação e as desigualdades sociais presentes nas sociedades modernas e contemporâneas. Primeiramente, a estratificação, de um modo geral, é o nome que se dá à desigualdade social entre as pessoas de uma sociedade e a maneira como cada sociedade está dividida. Já as desigualdades sociais, em seu conceito mais geral, refere-se à privação de direitos ou de acesso a recursos para uma pessoa ou um grupo, o que cria distinções entre os indivíduos. Há várias formas de desigualdades: a desigualdade econômica, a desigualdade de gênero, racial, digital, entre muitas outras. E podemos observar os sinais de desigualdades sociais em todos os lugares. Elas estão presentes, por exemplo, nos elementos materiais, na moradia, aos bens culturais, no acesso à educação, entre outros. Quando falamos sobre desigualdades sociais, lembramos sempre de muitas situações, é claro. Porém, é importante destacar na aula de hoje 3 elementos centrais das desigualdades sociais. O primeiro elemento é a estrutura. O que é a estrutura? A estrutura social é determinada pela maneira como se organizam os aspectos econômicos, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Ao mencionarmos, por exemplo, a sociedade brasileira, sabe-se que ela tem suas bases no trabalho escravo, no patrimonialismo e do patriarcalismo. E tudo isso contribuiu de forma negativa à sociedade brasileira, porque acabou comprometendo, ainda hoje, a possibilidade de negros, mulheres e outras parcelas da sociedade, por exemplo, de terem acesso a bens e direitos, e também a sua ascensão social. Se observarmos na pirâmide ao lado, percebemos claramente como era dividida a estrutura da sociedade brasileira no período colonial. Ela representa a estratificação social em 3 sociedades diferentes. Vejamos que no topo da pirâmide estavam os aristocratas, os senhores de engenho, o grupo que tinha mais acesso a bens, riquezas e poder. No meio da pirâmide estavam os homens livres, os senhores de terras sem engenho, ferreiros, carpinteiros e capatazes. E na base da pirâmide está a maior parte, os escravos, os negros escravizados, que sustentavam todo o restante da pirâmide com o seu trabalho braçal. Isso se diz que eram mãos e pés do Senhor, porque eles realizavam todo o trabalho pesado para sustentar o restante da pirâmide. Portanto, percebemos claramente que essa divisão ela já era bastante desigual, onde a maior parte da população, a base, os escravos, eles tinham pouco e o pouco que eles tinham era para trabalhar para sustentar os aristocratas. O segundo elemento das desigualdades sociais é a estratificação, que diz respeito ao modo como cada sociedade está dividida, tratando-se de camadas sociais que se sobrepõem umas às outras. Essa divisão costuma ocorrer de acordo com diferentes critérios sociais e históricos, que estabelecem uma espécie de hierarquia. Portanto, podemos perceber essa divisão, essa estratificação, essas camadas, né? Classe A, classe B, classe C, classe D e classe E, a classe mais baixa, a classe pobre.
O terceiro elemento central das desigualdades sociais, que vale a gente ressaltar, é a mobilidade social. Essa mobilidade social é determinada pela possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Agora que já falamos dos elementos centrais das desigualdades sociais, vamos falar sobre as formas de estratificação. Existem 3 formas principais de estratificação: as castas, o estamento e classes sociais. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos falar primeiramente sobre as castas. No sistema de castas, constituem comunidades fechadas e de compartilhamento de características sociais hereditárias, como a ocupação profissional e o poder político. A hereditariedade é a base para a divisão da sociedade. No sistema de castas, não existe possibilidade nenhuma de ascensão social. Significa que não há essa mobilidade. Ou seja, aqueles que pertencem a castas inferiores não podem manter contatos sociais com os grupos superiores. A estratificação ela é reconhecida pelo sobrenome. E um dos países que tem esse sistema de castas é a sociedade indiana. Um deles, né? A segunda forma de estratificação são as classes sociais. Podem ser entendidas como agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais, ou seja, a partir das desigualdades criadas socialmente em que todos são formalmente iguais perante a lei, surgem as classes. Uma das características do sistema de classes é a possibilidade de mobilidade social, ou seja, existe muita mobilidade. As classes sociais distinguem as pessoas de acordo com alguns critérios, como condição financeira, acesso à cultura, escolaridade e etc. Uma dessas características são as sociedades capitalistas. E a terceira forma de estratificação são os estamentos. Apresenta a estrutura social típica do sistema feudal medieval, dividida em grupos sociais nos estamentos. Existe nessa sociedade pouca mobilidade social. Significa dizer, portanto, que se uma pessoa nasceu servo, ela morrerá serva, pois sua posição na sociedade dependerá da sua origem familiar. Como eu disse, é característico principalmente das sociedades feudais, os estamentos. Falamos anteriormente sobre a sociedade de castas na Índia. Então vejamos como está dividida a sociedade indiana. No topo da pirâmide estão os brahmanes, sacerdotes e intelectuais. Um pouco mais abaixo da pirâmide estão os kshatriyas, os guerreiros. Um pouco mais abaixo, os vaixyas, ou comerciantes. E na base da pirâmide, os sudras, camponeses, artesãos e operários. E bem mais abaixo ainda estão os dalits, párias, como são chamados. Podemos perceber a sociedade dividida em 4. E como já dissemos, a sociedade de castas constituem comunidades fechadas, ou seja, significa dizer que elas não se misturam. Quando falamos sobre desigualdades sociais, temos muito a discutir, pois podemos apontar inúmeros fatores para a sua existência. E, afinal de contas, ela ainda continua bastante presente em nossa sociedade. Isso é fato. Mas hoje nós ficamos por aqui e até a próxima.